Leonor, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os nossos ouvintes, né? Bom dia a todos que estão nesse momento no programa Alto Astral. Leonor, conta pra mim um pouquinho, quem é o Leonor, pro povo saber, ué? Fala pra mim. Bom, a minha história de vida, ela é longa, né? 54 anos na apicultura, que é o foco do programa. A gente já está desde 2009, ali na região de Goianésia, Santa Rita do Novo Destino. Nós estamos já na atividade desde 2009 e profissionalmente a partir de 2016. Ou seja, até 2016 era praticamente um hobby, era uma troca de informação, era uma paixão de criança. E a partir de 2016 a gente passou a viver quase que exclusivamente da atividade da apicultura. Que coisa boa. Fora isso, como formação, eu sou professor, né? Sou professor por formação, venho de uma família só de professores, 4 filhos professores, pai aposentado professor, mãe aposentada merendeira. É o karma da gente, estamos aí nessa luta. Coisa boa. Em Anápolis nós estamos desde 91, veio a família pra cá, pra estudar, né? Nos formamos e depois que a gente constituiu família, a gente voltou pra Santa Rita do Novo Destino. Que coisa boa. E lá em Santa Rita do Novo Destino, Leonor, você mexe com mel por ali? Conta pra mim. Sim, a maior concentração das minhas colmeias, de fato, estão em Santa Rita do Novo Destino, ali no contorno de Das Almas, mas eu tenho também alguns apiários no município de São Luís do Norte, tem apiários que fica do outro lado do Rio Maranhão, pro lado de Niquelândia, mas são regiões muito próximas, muito pequenas, né? E também Barro Alto. Então ainda é uma ótima região para essa atividade da apicultura. Nós temos muita região de cerrado, principalmente próximo ao Lago Serra da Mesa, onde a soja, né, a cana ainda não chegou, mas está chegando. Então ainda é um campo apícola muito grande para ser explorado. Na verdade, Goiás todo, assim como o Centro-Oeste hoje, está assumindo o primeiro papel na produção de mel por causa disso. Temos grandes áreas para a exploração dessa atividade, Dorival. Que coisa boa! Gente, a gente sabe, tem muita gente que dá muito valor no mel, mas tem muita gente que acha que o mel é só uma coisa doce. E eu queria perguntar para você, já que o nosso tema hoje é benefícios do mel, o mel é mais que só açúcar, Leonor? O que ele tem de bom que faz bem para nossa saúde? Conta para nós. Até interessante, a gente como apicultor, nós não gostamos muito de conciliar a palavra açúcar e mel. Opa! Por quê? Porque a grande questão hoje na venda e comercialização do mel é se ele é adulterado ou não. E se ele é adulterado é por açúcar, né? É o famoso meleiro lá no fundo do quintal que pega o tacho, faz açúcar e tal, coloca essência, embala e vende. Respondendo a sua pergunta, na verdade o mel é um composto muito rico e, abro aqui um parênteses, é o alimento mais completo da natureza. É o alimento mais completo do mundo. O mel é um composto de sais minerais, vitaminas, proteínas e, claro, formado por açúcares, entre aspas, mas açúcares provindo da frutose, que é da fruta. A abelha vai na fruta, ela faz essa extração do açúcar, por exemplo, da manga, da laranja, da própria uva, né? Várias frutas doces. E da sacarose. Então, esses conjuntos formam o composto do mel. Que quando a abelha faz a visita às flores, que ela pega o néctar, eu já quero ressaltar aqui que 99% do néctar é água. Ela tem que fazer essa quebra dessas moléculas de água para poder produzir o mel. Só 1% só que ela vai retirar, então, daquela flor para formar o mel. O mel nada mais é do que essa troca de componentes extraídos da natureza através do néctar e enzimas produzidas no estômago da abelha. A abelha tem 2 estômagos, um para ela sobreviver e um para ela poder fazer esse processo. Tem pessoas que me perguntam, Leonor, como é que ela faz o mel? Eu vou usar um termo até um pouco vulgar. O mel nada mais é do que o vômito da abelha durante 50, 60 vezes ela fazendo esse regurgitamento, até poder te condensar essa gotinha de néctar e poder depositar aí nos alvéolos e deixar que outras abelhas façam a maturação. Então, o mel, por todo esse processo, e como eu já disse, sendo o alimento mais completo da natureza, ele, sem dúvida nenhuma, é um dos mais importantes também para nós seres humanos, né? Novamente, é um composto de sais minerais, proteínas, aminoácidos, principalmente aminoácidos e vitaminas. Perfeito. Portanto, faz ele ser o mais completo. 7h45, hora certa, Produtos Reservas de Goiás. Para você que ligou o rádio agora, o meu bate-papo é com o Leonor. Nós estamos falando dos benefícios do mel. Mas, Leonor, dá uma dica aí para quem consome mel, para quem compra mel. Como podemos saber se ele é puro mesmo? Sem ser batizado ou misturado. Agora, isso você falou, nós não queremos que associe mel a açúcar de jeito nenhum. Qual que é a sua dica?
Existem várias crendices. Eu cresci ouvindo isso sobre como testar o mel. Tem pessoas que acham que põe um palito de fósforo e se não riscar não é mel, se riscar é mel verdadeiro. Outros colocam uma pinguinha na unha, se o mel escorrer rapidinho é porque tem mistura. Outros acreditam que se fizer virar a garrafa e correr mais do que 2 bolhas, tem adulteração. Nada disso é comprovação. Por quê? Porque o mel pode ter várias densidades, ele pode ter várias, na verdade, várias tonalidades e várias formações dependendo da florada. O que realmente manda, hoje nós temos um teste muito rápido que é do iodo. Iodo, você compra na farmácia aí um vidrinho de 30 ml de iodo por R$6. Se você consome mel e compra, te aconselho ter o iodo. Quando você for comprar um mel, você coloca no copo e coloca o iodo. Se mudar a alteração e a coloração, tem adulteração no mel. Mas há um teste mais rápido ainda e mais fácil. Você pega copo de água, como se você fosse beber do filtro, e derrama o mel que a pessoa está te vendendo ali. Uma colher. O mel vai passar pela água e decantar no fundo do copo. Nesse processo de passagem, ele vai mudar o sabor da água. Normal, natural. Mas o mel verdadeiro, depois de 3 minutos que ele decantou no fundo, você vai pegar o copo e levar na boca devagarzinho. Se houver qualquer alteração por essência, por açúcares, vai ficar gosto na água. O mel verdadeiro não. Esse é o método que eu gosto sempre de ensinar as pessoas a fazer, porque não gasta nada, 3 minutos só e você vai fugir ali de uma venda, né, de um mel adulterado. Mas eu gostaria de te dizer que o mais importante de testar o mel hoje no mercado é valores. Eu tenho aqui, eu não vou citar nomes por questão de ética, mas eu tenho clientes aqui no mercado municipal de Anápolis que ele vende 6 tipos de mel. 2 mel verdadeiros e 4 mel adulterados. E ele não engana as pessoas. Um dia ele falou assim pra mim: Leonor, só é enganado quem quer, uai. O mel verdadeiro tá R$70 um litro, 65. O mel falso tá de 40, tá de 30. Tem mel lá, tem garrafa de mel lá de 1 litro de R$27. Quer dizer, o cliente não precisa ser tão, né, ignorante, né, tão inocente. Quando ele chegar e ver essa questão de valores, ele já vai deduzir que, opa, esse aqui tá demais, né? Entendi. Inclusive, hoje, o custo para a produção de um mel não cobre, por esse valor não cobriria. Nenhum apicultor sobreviveria vendendo um mel verdadeiro a esse preço, né? Com certeza ele está ganhando em cima. Então, só o valor do mel, se você está procurando algo realmente verdadeiro, um alimento certo, um alimento que vai te fazer bem, é claro que o valor dele também vai ser um pouco mais alto do que o que tem se oferecido por aí. E a luta nossa como apicultor está sempre sendo assim. Todas as semanas nós temos apreensão no mercado de mel falsos. Mas não adianta, já tem o caso aí de um rapaz que ele já trocou a marca, se eu não me engano, 17 vezes. E ele vende para todo o interior de Goiás aqui. É tanta marca que ele já inventou, quando a vigilância pega ele, ele é preso. Não adianta, não fica preso por causa disso. Ele só troca o rótulo e continua vendendo, do mesmo jeito. Meu Deus do céu. Então, a competição nossa hoje tá justamente por causa disso. Mais de 60% das marcas hoje no comércio, eu posso te garantir, são melos adulterados. Eu não vou nem dizer mel falso, né? Porque se é mel, não é falso. São melos adulterados que nós temos aí no mercado. Cabe ao cliente, cabe ao consumidor olhar com muito detalhe essa questão. Olhar essa questão do registro, o CIF. Por exemplo, nós temos méis aqui vendidos com CIF de registro de curtume, de couro. Tem cabimento, não tem, Joséval? Que complicação. Gente, eu tô entrevistando o Leonor aqui. Se você tiver qualquer dúvida nesse tema, ele sabe muito, você já percebeu. Pode mandar suas perguntas pra cá, que a gente passa pro Leonor na hora. Muitas fotos chegando aqui, muito obrigado, hein? Essas fotos todas vão para o nosso Instagram no final do programa. É foto de tudo quanto é jeito, é de garrafa de café com queijo, é de fachada de empresa, é de mel, é de gente tomando café, oh, coisa boa. Leonor, mas vamos ainda dentro desse tema, quando o mel fica duro, aquele que a gente chama de açucarado, ele estragou ou ainda pode ser usado? O que é verdade e mentira sobre isso? O internauta Alto Astral te pergunta. Essa é uma resposta que eu gostaria que realmente ficasse fixada na mente do nosso ouvinte, né? Dos nossos ouvintes aqui do Alto Astral. Quando você vai vender um mel para alguém que não conhece, principalmente está iniciando a atividade, ele pergunta: esse mel é verdadeiro? Esse mel ele vai açucarar? Como eu disse no início do nosso debate aqui, da nossa entrevista, a palavra açúcar, ela está ligada ao mel. Mas o mel que açucara é o mel adulterado. O mel verdadeiro, ele cristaliza. Há uma diferença entre açucarar e cristalizar. Eu vou resumir isso
para todo mundo que já passou por isso. Quando você compra o mel adulterado, se bem que hoje o mercado já fornece alguns produtos que nem o mel do meleiro fabricado no fundo do quintal está passando mais por esse processo. Já existem produtos químicos que ele coloca na mistura e esse mel não açucara mais, infelizmente. Mas vamos lá. O mel verdadeiro produzido pelas abelhas com as técnicas adequadas, né? Com toda a questão da alimentação, do cuidado e manejo, ele vai cristalizar. Ele vai chegar no seu estágio mais puro possível. Então o mel cristalizado, para o consumidor, ele é o melhor mel para consumo. Portanto, eu consumo só mel cristalizado, porque ele passou por todo o processo de maturação e chegou ao seu estágio mais puro. Agora, há uma diferença entre açucarar e cristalizar. O mel cristalizado, ele vai ficar condensado, Joseval. Ele vai ficar parecendo uma margarina, uma manteiga. Você vai conseguir colocar uma colher ou qualquer talher e ele vai adentrar e você vai tirar aquela massa. Tudo bem, aí você está consumindo o melhor dos produtos. E o mel adulterado não, ele vira uma pedra. Aí acabou, ele não volta mais ao normal. Bom, meu mel cristalizou, mas eu não quero comer ele assim, o que eu faço? Você pode usar duas formas, você pode fazer um banho-maria a 45 até 55 graus durante 10 minutos, colocar a sua garrafinha de mel, ele vai voltar ao estado líquido normalmente. Mas nem precisa ter esse trabalho, nós estamos vivendo um tempo de muita alta temperatura. Se você pegar uma garrafa de mel, colocar lá no sol, ainda mais do jeito que tá, 2 horas esse mel volta ao normal. Só que toda vez que você faz esse processo de descristalizar o mel com o aquecimento, você perde algumas propriedades muito importantes no produto. Uma delas é justamente o cálcio, o ferro e o magnésio. Ao ser esquentado, o produto perde esses ingredientes. Então eu aconselho você, seu mel cristalizou, tem jeito de ser consumido cristalizado, você está comendo e está tomando o melhor de todos os produtos na sua forma mais pura possível. Então há essa diferença, tá? Que coisa interessante. Bom dia, Jason, e o meu amigo Lucas Antônio mandou uma mensagem aqui, tão ligadinhos no programa Alto Astral. Muitíssimo obrigado pela audiência. Também o pastor Josemar passa por aqui, muito obrigado pelo carinho da audiência. Conosco a Valdirene, também a dona Lourdes. Ela tinha perguntado aqui sobre o mel que açucara, ó. Acho que a resposta do Leonor aqui foi topíssima para a senhora. Dona Semírimes, bom dia também. Pessoal do Grupo 104, todo mundo participando aqui. Que coisa boa. Alô, Lucimeire, muito obrigado pelo carinho da audiência, minha querida. Pessoal da Missão Bom Jardim também conosco aqui. Todo mundo sintonizado em 104.9. Ô, Leonor, muita gente usa mel quando está com tosse ou gripe. O que mais de bom o mel faz no nosso corpo, além dessa questão da tosse, da gripe? Conta pra nós. Na verdade, eu gosto muito de pensar que nós passamos por um período muito triste, que foi a pandemia, né? Perdemos milhares, né? Se compararmos o mundo aí, talvez chegue até milhões de pessoas. Mas a pandemia nos ensinou algo muito interessante em relação ao mel. Eu falo como produtor. Antes, a gente usava o mel realmente como remédio. Você via que a pessoa criando a garrafinha de mel, fazia um xarope e tal. A pandemia de lá pra cá, o brasileiro, principalmente o brasileiro, passou a usar o mel como alimento. Ele descobriu que se usar o mel diariamente, ele não precisa usar o remédio para determinados tipos de problemas. Um deles é a infecção respiratória, tosse, gripe, rouquidão, né? E além disso, o mel é um dos alimentos mais energéticos que tem. Claro que ressalva em algumas situações, não deve ser usado. Por exemplo, criança até 2 anos de idade eu não aconselho usar. Alguns tipos de pessoas que têm pré-pretensão a pré-diabético não deve usar. Mas voltando aqui a sua pergunta, quando se fala sobre o produto de abelha bom demais para a saúde, a gente não pode deixar de correlacionar o pólen. Não é o tema, mas é um dos produtos produzidos pela abelha. O pólen e o própolis, esses sim são remédios produzidos pelas abelhas. Eu classifico a produção das abelhas em 4 coisas. O mel é alimento. O pólen é fonte de proteína e aminoácido grande demais da conta. Demais. Principalmente para essas pessoas que gostam de academia, exercício físico, usem o pólen. O própolis, para quem tem. O própolis é um antibiótico que está contido em tudo quanto é xarope que você vê em farmácia, vai ter o própolis. Então a própolis, e ali no Brasil nós temos diversidade de própolis, nós temos finalidades, então são enormes. E você também pode fazer uso, claro que em menor escala, da geleia real. Geleia real é o alimento mais completo do universo. Eu vou só resumir para você ver, e eu acho que é uma informação que quase ninguém tem.
Dentro da colmeia existem castas de abelhas, todas fêmeas, e tem um zangão macho. E tem a rainha. O tempo de vida útil de uma abelha não ultrapassa 90 dias. Geralmente é 60 dias. Na verdade, o tempo útil de uma abelha não é medido em dias, é em quilômetro de voo. A abelhinha nasce, quando ela começa a voar, ela demanda muito gasto de energia, vai chegar num ponto que a bateria dela pifa, ela morre. Então, já fizeram uma pesquisa dizendo que uma abelha sobrevive aproximadamente 800 a 900 quilômetros de voo. A rainha, ao contrário, ela chega a sobreviver até 7 anos na natureza, lá na natureza. Por que a diferença? Enquanto as outras abelhas se alimentam do pólen, se alimenta do mel, do néctar, a rainha só alimenta de geleia real. Ela nunca comeu outro tipo de alimento, ela foi formada, forjada comendo geleia real e vai viver a vida inteira sendo alimentada só por geleia real. Vou resumir, se nós seres humanos pudéssemos ser alimentados só por geleia real desde a mamadeira, nós sobreviveríamos em torno de 500 a 700 anos e outra coisa, não adoeceríamos. Há certos tipos de doenças que exterminam a colmeia, mas a rainha é imune a doenças. Não ao veneno, mas a doença sim, por causa da geleia real. Então a gente fala muito do mel porque é a maior produção. É aquilo que a gente comercializa em grande escala. Mas há produtos provenientes da colmeia, que há muitos apicultores já especializando nisso, que dá além de mais renda, são mais úteis para a nossa saúde. Vou ressalvar de novo, o própolis como antibiótico, a pólen como fonte de aminoácido e proteína, né? O mel como um alimento energético muito bom e a geleia real, antibactericida, antimicótica e o maior alimento e o mais rico do universo. Ô Leonor, e a geleia real, o pólen e o própolis, no caso vocês apicultores produzem ou vocês vendem? Como é que é isso? Como que isso chega no mercado? Não, produz sim, nós temos até aqui em Goiás, nós temos, se eu não me engano, a Apnorte e a Cooperaps, que é a cooperativa lá de Niquelândia, já existem apicultores trabalhando nessa vertente. O pólen é muito simples de você colher. O problema do pólen é o que você vai fazer. Você tem que ter toda uma estrutura depois que você tira ele da abelha para você mantê-lo na umidade, na concentração. Mas existem hoje no mercado várias marcas de pólen. O pólen é o mais vendido depois do mel, porque além de ser mais abundante, ele é mais fácil de ser extraído e também de ser comercializado. Aquilo que eu disse desde o início, se você tem uma carga de exercício ou se você tem um desgaste físico muito grande durante sua atividade, tomem pólen. Pólen, 10 miligramas, 10 acha gramas. Aí nas farmácias natural, né? No comércio de uma maneira geral, tem? Sim, essas farmácias naturais todas comercializam. Nós temos já o pólen hidratado, já temos o pólen em forma de balinha, já temos o pólen em forma de pasta, tem ele sequinho, igual eles tiram lá das comércios, as pessoas já comem ele daquela forma. Já existe o pólen já misturado com alguns tipos de componentes, por exemplo, com gengibre. Então há diversas formas de você poder... E o próprio e a geleia real também, da mesma forma, acha aí no mercado. A geleia real menos. Infelizmente, nós vivemos num país em que produzimos, mas quem manda é fora. Os japoneses já patentearam toda a produção e comercialização de geleia real. Dificilmente você vai encontrar geleia real pura no Brasil, a não ser que foi lá para fora e depois voltou para cá. Infelizmente. E além disso tem uma questão muito que eu já quero advertir às pessoas que querem agora, a partir dessa entrevista talvez, comprar geleia real. Tomem muito cuidado com o que tem sido vendido no mercado. Para você ter ideia, a geleia real é tão rara, mas tão difícil de produzir, que é necessário em torno de 20 mil indivíduos para produzir esse alimento para uma só, que é a rainha, e para os filhotes até o 3º dia de vida. Então, geleia real é muito escassa. 1 grama de geleia real hoje, eu posso garantir que é mais cara do que o ouro. E aí tem no mercado, e às vezes você chegar, tem um potinho de 200 gramas de geleia real por R$150. Ali deve ter no máximo, não vou nem dizer nem grama, 1 miligrama de geleia real dissolvida em 149,99 de água hidrolisada. Deus. Então, geleia real você pode encontrar, claro, mas eu até digo assim, eu mesmo nunca nem fui no mercado. Eu consumo geleia real quando eu faço a troca das minhas rainhas lá no campo. Lá mesmo no mato eu como geleia real. Todas as vezes que vai produzir uma nova rainha, elas produzem casulos e enchem de geleia real para colocar o ovinho que vai gerar uma nova rainha, porque como ela é alimentada só de geleia real, ela vai ficar 14 dias dentro desse casulo, se alimentando só daquela pasta de geleia real para ela virar rainha. Então, quando eu estou produzindo minhas rainhas, eu vou ali, abro aquilo, tiro a larvinha que está lá dentro e como.
Então aí sim você come uma geleia real. Eu faço isso só 2 vezes por ano, você vê tanto que é difícil ter geleia real. Então você vai viver uns 150 anos. Queria. Ô Leonor, mas uma pergunta aqui, é o Tchá-Tchá, o Adelso Tchá-Tchá. Tem cor certa para o mel? Tem uns mais escuros que os outros? E aí eu completo. A gente vê mel de flor de laranjeira, mel de eucalipto. Essa diferença da flor muda o sabor também, muda a cor, muda o jeito que o mel age no nosso corpo. Eu vou aproveitar aqui a pergunta do Tchá-Tchá e só completei ela. Muito bem, Tchá-Tchá, essa pergunta é muito boa e ela nos dá um respaldo para a gente poder apresentar, né, diversos tipos de méis no mercado. Você vai ver no rótulo lá, quando há tudo certinho, os registros, há uma classificação do tipo de mel que está sendo oferecido. Aí lá está escrito mel laranjeira, mel do cipó-uva, mel da aroeira, mel do angico. Tem até o mel do açapeixe, né? Nós temos pouco açapeixe hoje em Goiás, né? Na beira dos rios, mas tem. Quando não há como você classificar qual é a florada predominante, você só faz isso através de uma análise química, você coloca lá assim, mel silvestre. O que isso quer dizer? A abelha visitou várias floradas, mas há casos em que as pessoas migram as suas colmeias para uma plantação de eucalipto, por exemplo. Aí ele pode classificar que aquele mel é proveniente da florada de eucalipto. O eucalipto é excelente para a questão respiratória, muita gente procura ele. O mel do açapeixe também, quando se fala em açapeixe, a gente lembra do famoso xarope da vovó, que a vovó da gente fazia ali a flor de açapeixe. Então isso aí muitas pessoas colocam no rótulo para poder aumentar, né, o valor econômico do seu produto e vender. Eu, como apicultor, vou te falar, eu só trabalho com mel silvestre. Por quê? Porque apesar de ter uma florada predominante, eu não posso garantir que a abelha visitou só aquela flor. E hoje em Goiás nós trabalhamos com cerrados, são uma diversidade de floradas de pasto apícola, né? Mas voltando à sua pergunta sobre a tonalidade, a maior concentração de néctar daquela florada é que vai determinar a densidade, né? Se o mel é fino ou grosso, e vai determinar também a cor do mel. Então, por exemplo, nós aqui em Goiás valorizamos demais o mel do cipó-uva. O mel do cipó-uva é uma planta que dá demais entre junho até setembro. Ele dá um mel branquinho, parecendo água. Alguns até transparentes. Você consegue olhar de um lado e visualizar do outro lado da embalagem. Mel delicioso. É um dos méis mais gostosos que tem. Mas eu sou crítico dele. É um mel bonito, mas é só gostoso. Ele não tem tanto cálcio, tanto ferro, tanto magnésio, tanto potássio, né? Tanta vitamina. Eu vou te dar uma dica, Xaxá. Quanto mais escuro o mel, mais concentrado e melhor para a saúde ele é. Quer um mel gostoso só para passar no pão? Compre o mel claro. Mas você quer um mel que vai te trazer outros benefícios? Compre o mel escuro, tá bom? E só para complementar, não é só a florada que determina a cor do mel também não. O favo em que ele é armazenado também determina. Se for um favo que há muito tempo já está sendo usado, fica um favo escuro, preto, aí o mel também vai adquirir essa cor. Se for o apicultor que troca cera todo ano, uma cera bem branquinha, a tendência é o mel permanecer mais claro. E há também o tempo em que você guarde o mel. Tem pessoas que gostam de estocar o mel para vender no segundo ano depois da produção. Esse mel vai escurecendo a partir do momento em que você mantém ele armazenado. Eu costumo dizer, Joseval, o mel é igual vinho. Quanto mais velho, melhor. E mais escuro. 8h04, hora certa, Produtos Reservas de Goiás. E o nosso bate-papo aqui, ouvinte Alto Astral, é com o Leonor. Nós estamos falando dos benefícios do mel. Você pode mandar suas mensagens para cá fazendo pergunta. Você pode mandar suas mensagens respondendo quem é o nosso entrevistado e do que nós estamos falando, que você está concorrendo. Ele me deu uma notícia aqui melhor do que eu imaginava. A garrafa que ele trouxe aqui para nós, que você, internauta, tá vendo aqui, ela é de 750 ml. Ele falou, Joseval, essa eu quero que fica para você, e o sorteio aqui é de 1 litro de mel. Isso. Então pronto, o Leonor falou, a água parou, acabou. E o ouvinte e o internauta continua perguntando, seu Leonor, o mel que o senhor tira da colmeia na roça é diferente daquele que a gente compra no mercado, que é mais industrializado? Qual que é o melhor pra gente? Essa não poderia faltar, né? Eu tenho até uma particularidade que você vai achar até engraçado, Josevaldo. Eu tenho clientes que compram grande quantidade. Eles vendem em banquinha, vendem em feira, e é interessante, eles exigem que o mel seja colocado em garrafa de 51, garrafa que veio bebida, né? A gente lava, esteriliza, belezinha, e coloca em rolha de buriti e não pode colocar o rótulo.
Por que isso? Eu tenho um cliente que ele quer que seja aquele mel tirado lá do mato. Então não é um mel industrializado. E eu digo que o cliente sempre tem razão. Então eu entrego pra ele. Falo, se a vigilância sanitária bater no senhor, eu não conheço o senhor. Porque, na verdade, tem que ter todas as regras, justo. Mas, tranquilo. Ele, não tem perigo não. Eu falo que foi eu que fui lá no mato e tirei. Então, vamos lá. Qual é a diferença entre o mel tirado no mato e o mel produzido por nós, apicultores, com todas as normas, né, de sanidade, todas as normas de saúde? Eu vou confessar pra você que eu parei de tirar enxames da natureza. Eu tiro às vezes quando um fazendeiro me liga e fala, chegou um enxame aqui, tá prestes a atacar a minha criação e tudo e tal, eu vou matar ele. Aí eu não vou deixar isso acontecer, eu vou lá e faço a extração, passo para minhas colmeias e levo pro apiário. Por que eu não faço isso mais? O apicultor faz o melhoramento genético das suas rainhas, ele já tem uma linhagem de produção que ele já vem investindo a longo tempo. Então, quando ele vai lá no mato e traz uma rainha de leite, ele não sabe o que ele está trazendo para ele. Pode ser algo bom, mas pode ser algo que não vale a pena. Então, o apicultor mesmo, aquele que vive da apicultura, ele não faz mais esse tipo de extração no mato. Mas, quando isso tem que acontecer, a gente faz essa extração. Eu queria dizer para você, por mais que você adote normas de higiene, você vai estar lá cortando um pau com motosserra, jogando óleo na cara das abelhas, serragem nos favos de mel. Geralmente tem gente que faz extração naqueles cupinzeiros no chão. Justo. Corta aquele favo junto com terra, com cupim e põe dentro de um balde. Aquele balde não tá tampado. Aí a abelha vem e ele depois vassa aquilo tudo. Dificilmente o meleiro que faz essa extração lá no mato, ele toma esse cuidado de separar o que é mel e filhos e larvas crescendo, porque a abelha coloca os filhotes próximo do mel. Então, quando o meleiro lá do mato tá pensando em ganhar dinheiro vendendo esse mel depois, você tá achando que ele não vai espremer aquilo tudo junto? Ele espreme. Perfeito. Então, se eu for fazer para você um comparativo entre o mel do mato e o mel que nós produzimos em se tratando de higiene, é uma distância absurda. Perfeito. Então, e outra coisa, ele tá ali trabalhando no sol, às vezes nessa colmeia, ele tá suado, ele leva a mão aqui no rosto para tirar o suor e continua pegando favo. Muitas das vezes, ele tá trabalhando ali, por exemplo, usando um EPI muito quente, né? Muito quente hoje, com esse calor danado, soa o corpo todo. E ele tá toda a vida ali mexendo com aquilo. Quando ele vai espremer aquele mel lá na casa dele, que ele chega à noite, que geralmente eles trabalham à noite, o meleiro, ele larga aquilo ali, no outro dia que ele vai espremer, foi mosquito, foi mosca lá, porque tudo atrai por causa dos filhotinhos, e ele espreme aquilo tudo. Então eu vou dizer uma coisa pra você que gosta do mel do meleiro, daquele tirado lá do mato. Você tá se contaminando. Impossível esse mel ter todas as normas de higiene necessárias. Qual a diferença do nosso mel produzido, que eles chamam de industrializado? A abelha é a mesma, ela vai na mesma flor, às vezes no mesmo lugar, ela é a mesma formação genética dela, o mesmo processo. A diferença é que nas nossas colmeias ela produz o mel em uma caixa chamada melgueira. Só mel. Ali ela não põe filho, não põe nada. Quando a gente faz essa colheita, nós não tocamos no favo. Nós não usamos as nossas mãos para fazer essa extração. A gente já trabalha com máquinas desoperculadora para tirar aquelas capinhas do favo, que a gente chama ali de opérculos. Nós já usamos a centrífuga, dali ela já vai para a centrífuga que bate o mel, ela já escorre, já vai direto para um decantador, do decantador ela vai para a embalagem. Olha que coisa interessante. Então, o mel produzido pelo apicultor usando essas normas, ele não tem contato com a gente propriamente dito. Aí você já pode fazer essa comparação no nosso ouvinte, né? Qual que é o mel melhor? Qual que é o mel mais saudável? Sem dúvida nenhuma, não há nem essa comparação se você for acompanhar os dois processos. Eu, particularmente, nunca vendi um mel extraído no mato. Não tenho essa coragem. Quando acontece, o que eu faço? Eu deixo esse mel para depois, nesse período que nós estamos agora de novembro a fevereiro, tratar das abelhas. Eu gostaria depois da gente abordar essa questão quando você fala o que a gente faz para a abelha no dia de gentileza. Eu devolvo esse mel tirado da natureza para as próprias abelhas através de ração. Rapaz, 8:09. O tempo passa depressa demais, o homem sabe tudo de mel. Meu Deus do céu. E já tem gente perguntando aqui, eu vou deixar essa aqui, ó. A dona Vina diz assim: por favor, passa o nome novamente onde encontrar esse mel. Daqui um pouquinho, no final da entrevista, a gente vai estar passando. Ô, Leonor, então vamos emplacar essa aqui. A nossa campanha com o Reservas de Goiás foi sobre o Dia da Gentileza, que aconteceu aí há uns 10 dias atrás ou mais um pouquinho, e eu queria que você abordasse sobre isso. Falando de gentileza, a gente pode dizer que cuidar das abelhas
é um trabalho gentil com a natureza, porque o trabalho das abelhas, que é a polinização, é tão importante para o nosso mundo e porque que é tão importante para a nossa vida, porque a gente alimenta. Sem dúvida nenhuma, quando a gente fala de apicultura, a maioria das pessoas só pensa no que vem de lá, né? É o mel, é o pólen, é o que eu disse aqui, a própria geleia real. É lucrar com isso. Nós já temos um ramo da apicultura aqui em Goiás, e eu quero fazer uma ressalva aqui a 3 grandes amigos meus que hoje já determina sua produção para isso. Nós temos o Wendel, chamado de Índio, lá em Goianésia, Josimar, lá em Cirilândia, e temos o Lino, em Jaraguá, que eles trabalham quase que 70% com a polinização. Aí eles levam suas colmeias para a lavoura de laranja, mexerica, melancia, que é o carro-chefe hoje em Goiás. E por que fazem isso? Eu não sei quanto tá. Eu fiz isso em 2018, 2019. Eu atendi um amigo que não estava conseguindo comer, levei algumas colmeias para a lavoura de melancia dele. Sem as abelhas numa lavoura de melancia, numa lavoura de laranja, não há produção. Eu digo isso e posso afirmar categoricamente que o grande trabalho das abelhas não é produzir mel, é produzir frutos, e através da polinização. E por mais inteligente que o ser humano seja, Deus nos dotou dessa inteligência, nós jamais inventaríamos uma máquina que substituirá essas abelhas. E quando eu falo abelhas, agora não estou falando só de Apis mellifera não, que é essa produtora de mel, é as melipônias. Então vamos lá. O que a gente pode fazer por essas abelhas? Eu falo que a abelha é como se fosse uma vaca, é um animal normal. Ela trabalha durante um tempo do ano nos produzindo, que enquanto há floradas, mas elas também passam por um período de escassez, que é o que nós estamos vivendo agora. Choveu, Josival, a chuva vem, lava a flor, tirou o néctar, tirou o alimento da abelha, ela vai lá naquela florzinha, mas não tem mais o que ela come. Ela volta para casa sem nada. Quando ela chega sem nada, o impacto disso na família é muito grande. Ela tem 2 saídas, ou sai voando a esmo procurando um lugar que tem, abandona suas caixas, ou ela fica ali e vai definhando. O que faz a rainha botar mais ou menos é o alimento geleia real fornecido a ela. Então, às vezes, quando não há esse alimento, ela vai diminuindo a postura, fica aquele enxaminho, uma bolinha, vai chegando até o ponto de extinguir, de exterminar a família. O que o produtor faz? E eu estava fazendo isso ontem com meu amigo João Vitor, numa apiária aqui próximo do pedágio. Nós fomos tratar de abelha. Há rações que você fornece para os seus apiários, para suas colmeias, substituindo o pólen, que é o que nós chamamos de ração proteica, a base de proteína de soja, amido de milho, arroz. Ontem nós demos o açúcar mascavo, aí sim eu falo a palavra açúcar nesse período, que a abelha precisa. E também usa a alimentação energética, é o xarope. Tem gente que faz xarope de erva cidreira, aquele que a gente toma no pão, a abelha ama aquilo. Outros fornecem a garapa de cana, né? Na sua forma mais pura, coloca um limãozinho para não fermentar e vai lá e coloca para sua colmeia. Já existem tratadores que ela comem e bebem dentro da colmeia. Outros gostam, igual eu, de tratar coletivamente. Por quê? Eu ponho lá retirado 20 metros, cai até o marimbondo, da abelha preta, tudo vai lá. Porque pode acontecer de eu pôr na colmeia, e nós temos, além do veneno hoje, nós temos um inimigo que é as abelhas nativas. Saranhão, abelha preta, ela ataca a colmeia e bota para correr. Nós temos a arapuá, que é aquela pequenininha que enrola no cabelo. Então, se ela achar uma colmeia vulnerável com alimento, elas vão invadir e vai colocar para correr. Então, volto só para concluir sobre a polinização. Se as abelhas sumirem do planeta, em 20 anos, nós não produziremos 1 grão de cereais. Nós estamos fadados à extinção devido, se acontecer e como está acontecendo, o extermínio das polinizadoras. Isso é muito sério. Isso é uma coisa que faz nos refletir sobre o que estamos fazendo com a natureza. Às vezes, em nome da produção, né, do ganho, da necessidade de produzir alimentos, o ser humano, na maioria das vezes, está se esquecendo disso. E isso não é o Leonor que está dizendo, isso é comprovação científica. Sem as abelhas, em 20 anos, o mundo não produz alimentos. Então, vamos nos lembrar sempre disso, cuidar, né? E tentar, de alguma forma, trabalhar algumas políticas aí para poder proteger esse inseto que eu amo demais da conta e que é necessário para a vida no nosso planeta. 8h15. Ô, Mariana, vamos fazer a ligação aí, porque nós já temos que liberar o Leonor aqui, ele tem uns compromissos dele. Leonor, responde pra dona Vina aqui, onde que acha o mel, como é, que jeito que é, que marca que é, não só pra dona Vina, mas pra todo ouvinte alto astral. Tem muita gente que já teve muitos elogios aqui, professor Leonor, muito bom,
muita informação boa, tô gostando muito do programa. Vários elogios aqui, ó. Professor Leonor falando dos benefícios do mel, sabe tudo mesmo. Que coisa boa. Obrigado, ouvinte Alto Astral que nos acompanhou. Conta pra nós, como é que faz pra achar esse melzão aí no mercado? Que jeito que faz? Como é? Que jeito que é? Bom, Joseval, eu não vou ser egoísta ao ponto de puxar, né, a sardinha só pro meu lado. Eu queria dizer a vocês que tenham interesse, e na verdade a grande dúvida é onde achar o mel verdadeiro. Verdade, existe, ele está em todo lugar. Nós temos aqui em Anápolis a oferta de um mel chamado, se eu não me engano, Alma Mel. É isso mesmo, Alma Mel ou então Apizum. Esse mel ele passou por todos os testes possíveis, inclusive de mercado. Já há mais de 30 anos ele está aí no mercado, é do meu amigo Adelino ali de Pirinópolis, irmão Adelino, e do irmão Levi. Sabe tudo de apicultura também, mais de 50 anos de experiência. E tem também, na cidade do interior que está nos ouvindo, quase todas as cidades são cobertas por associações, já existe associação de apicultores. Mas a minha grande informação e o que eu quero dar um conselho para vocês analisem primeiro a questão das informações contidas no rótulo, se possível fiscalizem, procurem através do CIF ou do SIM, para ver se realmente ele está batendo com o que está informado ali. A outra questão é a questão de preço, gente. Infelizmente, eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Às vezes eu escuto a pessoa falar assim, mas R$70 num litro de mel é caro. Bom, eu acho caro uma picanha por R$55. Eu acho caro um quilo de contrafilé por R$43, R$44. Porque para chegar até o momento de você ter esse mel, ele passou por, foi muito suor, foi muita dedicação, foi muita paixão, foi muito amor. E além disso é algo que quem tem consciência vai estar oferecendo algo muito útil para o ser humano, tá? Agora, se vocês quiserem comprar o mel Zoe, que é o meu, eu agradeço demais. Pode anotar o meu telefone aí, a gente faz essa cobertura aqui de Anápolis até a cidade de Uruaçu, Jaraguá, Uruaçu. Pode anotar meu número aí, 98489-5123, tá bom? Esse é o meu 98489, né? 8489-5123. 5123. Esse é meu celular particular e a gente tá sempre acessível aí. 98489-5123. Mariana, liga aí, vamos ver se o povo tá antenado e vai, se responder, vai levar 1 litro de mel. Olha aí, vamos entender agora quem vai falar conosco. O telefone tá tocando, gente. Atende. Eu já ganhei o meu mel e tô querendo dar uma garrafa aí, 1 litrão de mel. A pronúncia certa é Zoe. Zoe. Mas se falar Zoe não tem problema também não. Mel Zoe, grega, né? 100% natural. Zoe é o que em grego você me falou? Amor. Amor em grego. Uma coisa boa. Aí Alto Astral é aprendizado. Escuta, quem ligar pra cá agora vai ganhar 1 litro de mel. O primeiro que ligar 98410495. Alô, bom dia, quem fala? É a Gleice. Ô Gleice, tá tudo bem por aí, minha querida? Graças a Deus, eu que vou ganhar esse litro de mel hoje, meu Dival. Será que vai? Primeiro, quem que eu tô entrevistando? É o Leomar do Mel, eu tava ouvindo toda a entrevista dele, gostei de saber que o mel, é igual ao vinho, quanto mais velho, mais escuro, melhor. Eu não sabia disso. Já anotei o número dele, porque agora eu só vou comprar mel dele. Opa, tá aí. Então me fala seu nome todo completinho. Gleice Márcia Timóteo de Abreu. Gleice Márcia Timóteo de Abreu, você pode ir lá na Clínica Alto Astral a partir de segunda-feira, buscar o seu litrão de mel lá, que o Leonor vai deixar lá pra você. E indica o seu mel, indica o mel aí pros seus parentes, familiar, colega de trabalho, tá bom? Pode deixar, vamos comprar muito mel do seu Leonel. Um abraço pra você, fica com Deus. Pra você também. Bom final de semana, tá aí a Gleice. Ô Leonor, que virou Leonel? Leomar. Leomar? Leomel, né? Leomel. Léo do Mel. Obrigado, viu, meu irmão? Okay, o Leonor vai estar conosco no canal 14 da NET. Eu tô combinando com ele aqui, possivelmente na próxima sexta-feira, que nós vamos gravar mais ou menos uma entrevista parecida com essa aqui, para você ouvinte Alto Astral, tá bom? Então, muito obrigado
por ter atendido o nosso convite, e o Projeto Alto Astral tá sempre à sua disposição naquilo que você precisar. Eu que agradeço, Josival, agradeço a todos os ouvintes aí, e eu costumo dizer, só deixando uma frase aqui para os nossos ouvintes: aquele que não vive para servir não serve para viver. Verdade. Eu aprendi isso com as abelhas, viu, gente? E eu queria só complementar. Nós estamos em um recinto evangélico, eu também sou evangélico. Eu costumo dizer que é impossível um ateu ser apicultor, ou um apicultor ser ateu. É impossível você manusear esse inseto, você trabalhar com esse inseto, acompanhar a evolução e o que ele faz e não acreditar que é um ser supremo, um ser poderoso por trás de tudo isso aí. Amém. Então eu tenho ouvido muitos sermões muito lindos durante toda a minha vida em púlpito de igreja. Mas a maior pregação que eu já ouvi de conversão e me converteu foi o trabalho com esse inseto, tá bom? Deus abençoe a todos, Deus dê um excelente final de semana a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Coisa boa, gente. Nós vamos pro segundo intervalo e eu volto com você daqui um pouquinho. Fica aí.